Oi, gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam assistindo esse vídeo de manhã e por isso, bom dia. Eu sou a Mônica Sena e que bom que você está aqui. Pegue seu café, sinta-se à vontade. A conversa hoje é sobre perfeccionismo. Eu estive pensando assim, como é difícil a questão do formato do YouTube. É um formato que eu ainda não estou acostumada e eu tenho vontade de trazer o assunto e só ter uma conversa, mas aí eu vejo que eu preciso fazer uma introdução que vá prender a pessoa, eu preciso ver um monte de coisa para capturar uma visualização e aí eu acho isso um saco, mas e por enquanto, velho, eu não quero pensar muito nisso, sabe? E eu vou falar hoje sobre o perfeccionismo. Por que esse tema? No vídeo anterior, no assunto anterior, nós conversamos sobre insegurança. Eu percebi que nós poderíamos falar mais sobre o perfeccionismo e a vergonha, que foram dois pontos que tá muito ligado com a insegurança, apareceu no tema passado. E aí eu acho que a gente pode conversar mais sobre cada um individualmente. E hoje nós vamos falar sobre perfeccionismo, no próximo vídeo a gente fala sobre a vergonha. Quando eu fui ver sobre o perfeccionismo, eu consegui me perceber sendo uma pessoa muito perfeccionista. E o perfeccionismo, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Eu acho que as pessoas acreditam ver muito o perfeccionismo como uma qualidade boa, Uma aliás, romantização, né? isso, uma Romantização. como se fosse um defeito bom, um defeito para você falar para o chefe naquela entrevista de emprego, qual que é o seu defeito? Perfeccionista. Nossa, já, tipo assim, uma super qualidade em forma de defeito. E aí a empresa pensa assim, ótimo, vou te fazer ficar muito doente, você vai produzir muito, porque você tem um padrão de qualidade muito maior do que você dá conta de entregar. Aí a pessoa não Isso vai entregar nada, né? isso é o perfeccionismo, sabe? Não é uma qualidade, um defeito bom, você entendeu? E é muitas vezes incentivado. Mas na verdade é um alto padrão de excelência, algo que você não consegue atingir. E muitas vezes o perfeccionista ele atribui o valor dele no resultado. E claro, o perfeccionismo, ele se manifesta de várias maneiras e pode aparecer de formas diferentes para cada pessoa. Eu aqui vou conversar sobre como acontece isso comigo, como é para mim. E aí, se caso você se identifique com alguma coisa, me fala aí como que é para você, porque pelas minhas pesquisas, o que eu vi é que acontece de formas diferentes, mas a sensação de peso estava presente em todos. Eu gosto muito de pesquisar vídeos de psicólogos falando sobre o assunto e aí ver os comentários e ver lá o que as pessoas estão dizendo e o que tem presente em todos os comentários é a sensação de peso, a sensação de que você não consegue, não é bom o suficiente, a sensação de que tem alguma coisa faltando, sabe? Uma angústia. E como acontece comigo? Eu normalmente, sempre antes de começar alguma coisa, eu penso milhões de formas de que essa coisa vai ser perfeita e que eu vou fazer isso e tal, e já começo a imaginar uma coisa tão grandiosa que em muitos casos eu acabo não começando, como o caso do vídeo, por exemplo, o canal. Eu pensava, eu demorei mais de um ano para começar a gravar. Aí eu comecei a gravar. Eu postei o primeiro vídeo, depois demorou mais de 15 dias para eu postar o outro. E tem muito a ver com a minha ideia de entregar algo melhor do que eu consigo entregar, sabe? E além de a tortura todas as vezes que eu vou preparar um roteiro, todas as vezes que eu vou editar, todas as vezes que eu vou postar, tudo isso antes disso tem sempre o meu pensamento
só nisso, sabe? Um foco só nesse assunto. Eu fico hiper focada, eu só penso nisso. E normalmente quando eu não consigo fazer algo do jeito que eu gostaria de fazer, eu começo a me sentir mal, começo a sentir que eu não tenho valor, começo a achar que, enfim, que eu não vou ser amada. Claro que isso não vem em palavras, não é como se eu ficasse pensando exatamente isso, mas é a sensação de que tá tudo ruim, de que eu não consigo fazer nada bem, que eu não consigo fazer nada bom bastante, sabe? É aquilo assim, e até mesmo quando algo fica bom, é assim, ficou bom, mas podia ter ficado melhor. Sabe, nunca tá legal o suficiente. E esse é um grande dilema, assim. O perfeccionista, ele nunca está satisfeito, sabe? E até mesmo quando algo sai, que ele não tem nada para reclamar, que ficou bom, ele não reconhece o mérito. Aí esse mérito não é dele, é de uma outra pessoa. Eu vejo isso muito frequente na minha vida. O perfeccionista, ele tem muito a ideia, e que às vezes acaba acontecendo comigo em muitos momentos, do 8 ou 80. Ou ele vai e faz da melhor forma, ou ele não faz, onde vem a procrastinação, ficar deixando pra lá. Às vezes tem alguma coisa que você quer fazer, mas aí você exige de você um padrão muito alto de qualidade, mas você não consegue atingir esse padrão. E aí você começa a ficar enrolando, a ficar procrastinando em relação a isso. É interessante de refletirmos. Entre o 8 e o 80 tem 72 possibilidades de uma coisa acontecer de formas diferentes, 72 possibilidades diferentes. O caminho ele vai se construindo conforme nós vamos caminhando. Então, assim, o caminho ele não está pronto. É cada passo que nós vamos dando, cada passo em direção a algo que a gente quer, em direção à realização de uma ideia, vai construindo e formando essa ideia, você entende? Muitas vezes nós perdemos a possibilidade de viver toda essa transformação, porque o caminho ele é uma construção, a vida ela tá em construção. Cada passo que damos em direção a algo, nós estamos construindo e moldando como nós vamos ser. E quando uma coisa surge, quando nós decidimos fazer algo, muitas outras coisas vão interferir, muitas coisas vão aparecer e vão transformar não só a ideia, mas como nós olhamos para essa ideia. Entende? Às vezes uma coisa que você acha que vai ser de um jeito, quando você começa a fazer, sai completamente de um jeito diferente. Quanto mais vai caminhando, mais diferente fica. Isso é a construção. E às vezes nós perdemos esse momento de construção porque nós acreditamos que não pode estar fora do nosso controle, não pode acontecer de uma outra forma. E aí, por nem tentar, a gente acaba perdendo toda essa experiência de se construir. E tem uma fala da Lela Brandão, do podcast Gostosas Também Choram, um episódio que ela fala sobre o perfeccionismo, que eu achei super interessante. Para ela, o oposto da pessoa perfeccionista é a pessoa realizadora. E aí eu achei, sim, faz todo sentido. Porque quantas vezes eu não foco tanto em um texto e eu fico e eu penso e eu escrevo. Primeiro eu tenho aquela ideia maravilhosa. E aí eu vou e começo a escrever e aí nunca tá bom. E aí toda vez que eu leio tem algo para mudar. Toda vez que eu olho tem uma coisa que pode ser melhorada. Até que eu desisto do texto. Até que eu não gosto mais do texto. Até que eu nem poste o texto. E essa ideia fica pra lá. Quando se eu tivesse pegado a essência do texto, porque às vezes também a gente muda tanto um texto que ele perde a essência e no final nem tá falando aquilo que no início a gente gostaria de dizer. E aí, se eu tivesse postado um texto ali, aquela primeira essência, eu teria um texto a mais no blog e me sentiria realizada, sabe? Então, assim, eu acho
que o foco da vida talvez poderia ser mais, não assim o foco da vida, mas em relação às nossas ideias, a nossos projetos, as coisas que nós temos vontade de fazer. Eu acho que o foco talvez deveria ser realizações, realizar. Não importa como vai ser, que cor vai ser, que jeito vai ser, mas realizar uma coisa, sabe? E aí ter a sensação de que eu realizei, sabe? Essa sensação de realizadora. E às vezes a gente acaba tendo que aceitar que as coisas vai sair de um jeito completamente diferente do jeito que a gente idealizou. Mas é o que a gente consegue naquele momento, sabe? E não se criticar tanto no sentido de, nossa, por que eu sou assim e tudo mais, que é algo que às vezes me vem na mente, mas assim, de pensar que essas vulnerabilidades, esses pontos a serem melhorados, faz parte de quem nós somos, isso faz parte de quem eu sou. Então, assim, eu acho que faz muito sentido se perguntar como que isso te incomoda, como que por exemplo, me incomoda a pressão, me incomoda a sensação de nunca tá bom, de nunca fazer do jeito que eu gostaria de fazer, uma sensação de incompletude, sabe? E nem sei se é assim que fala essa palavra. Mas, e aí, pensar que isso me incomoda dessa forma e o porquê que eu quero mudar isso. Talvez você não vai conseguir excluir isso da sua vida, às vezes isso faz parte de quem você é, você não vai conseguir tirar, mas diminuir a expectativa, sabe? Algo que eu achei interessante foi determinar horário para as coisas. Por exemplo, eu vou dedicar 1 hora a fazer tal coisa, eu vou dedicar 1 hora a escrever um texto. Hoje, durante a semana, só 1 hora do dia vai ser para isso. E aí, quando terminar esse tempo, esse horário que eu determinei, acabou. Tipo, eu não vou ficar mexendo. E isso tem sido algo que eu estou colocando em prática e até o momento eu ainda não consegui cumprir. E o que eu percebo, depois a gente pode falar sobre isso novamente, mas o que eu percebo é que no início de alguma coisa, no início de quando você quer mudar alguma coisa, é difícil mesmo, assim, sabe? Mesmo que eu vejo isso como uma alternativa, eu também vejo que nesse início é difícil me colocar nesse lugar, entende? De estar controlando o tempo que eu dedico a alguma coisa, de estar controlando a questão da qualidade que eu espero e de como realmente fica, sabe? Mas eu creio que em um momento isso começa a ficar mais natural. E também o estar no presente, que é algo que tem me ajudado muito. Inclusive, tem um livro que nós estamos lendo, esse daqui, esse nome que eu sempre tenho. A Arte de Viver. O livro A Arte de Viver, de Anselmo Grum, esse é o nome dele, né? É uma leitura que nós estamos fazendo bem vagarosamente, porque nós lemos umas 2 páginas todos os dias antes de dormir. E ele tem um capítulo inteiro sobre o presente, sobre a questão do tempo. E ele traz um olhar diferente para como a gente vê, sabe, assim, mais um olhar reflexivo sobre o tempo, sobre a pressa, o trabalho. E pensar nessas leituras, nesse jeito dele de ver as coisas, tem me ajudado, porque eu tento colocar, sempre que eu tô com o pensamento muito à frente, sabe? Eu pensando várias coisas assim, eu lembro, volto, ficar no momento, praticar estar no agora, viver, que a vida é isso, né? Falo muito disso no Poder do Agora. Hoje só existe o agora. Amanhã é um futuro agora e hoje é um passado de amanhã, sabe? Assim, no final é sempre o agora, é sempre isso daqui que a gente tem. É um exercício diário, não é uma coisa assim que só de falar a gente já resolve. É um exercício diário, é um exercício de todos os momentos, sabe? De estar me trazendo pro momento. E a mensagem que eu gostaria de trazer nesse vídeo específico sobre perfeccionismo, que tem muito a ver com a insegurança, é de
pegar mais leve conosco, sabe? De entender esse perfeccionismo, de como ele age na nossa vida, entender como a gente pode, como seria se nós diminuíssemos isso, como seria se nós tentássemos lidar com isso de uma forma diferente, sabe? E fazer as coisas, sabe? Colocar as coisas no mundo, buscar mais pela realização e não se cobrar também por ter o perfeccionismo, né? Talvez a gente é perfeccionista e às vezes a gente fica nessa cobrança, eu não quero ser perfeccionista, eu não quero me cobrar e tal. Mas às vezes é algo assim que a gente vai ter dificuldade para tirar, às vezes a gente não consegue tirar, sabe? Eu acho que é muito de ir lidando de uma forma com que isso não controle você, com que isso não defina quem é você, sabe? Mas de refletir sobre o assunto, ver o que nas suas condições você consegue ir melhorando aos poucos, entendendo que nada vai ser assim de imediato, sabe? E nada também vai ser tão fácil assim. Às vezes é falar com o que eu disse, né? Falar sobre insegurança não quer dizer que eu não me sinto insegura, sabe? E não quer dizer que eu superei, mas que quando ela aparece eu tento olhar para ela, eu tento conversar com ela, eu tento entender por que ela veio, entender o que está acontecendo, por que isso está me deixando assim. Assim como o perfeccionismo, que quando o que está acontecendo agora muito, me perceber fazendo coisas que eu sei que é do perfeccionismo, você entende? E aí tentar ver o que eu consigo fazer ali no momento. Tem uma história, né? Esses dias eu tava fazendo texto, inclusive, sobre esse tema do perfeccionismo. E aí deu o horário, eu não terminei do jeito que eu queria. Aí da tarde eu já não queria mexer no texto porque eu me coloquei uma outra meta para fazer, né? Outra coisa para fazer. E aí eu queria estar fazendo isso, mexendo no texto, mas eu tava fazendo outra coisa. E aí depois já terminou o dia, já deu 5 horas, o horário que a gente para. E aí eu comecei a me cobrar tanto porque as coisas não saíram como eu planejei, eu não fiz nada do jeito que eu queria. Fiquei irritada e me senti irritada. Eu pensei assim, eu vou parar. Mesmo que eu não queria, porque eu não queria parar, mas eu olhei pra mim e pensei assim, isso é o perfeccionismo agindo na minha vida, eu vou parar. E eu parei e me senti irritada comigo mesmo por ter parado. Parece assim, tem 2 pessoas, né? E eu me senti irritada por ter parado, mas eu peguei essa irritabilidade, me senti irritada, fiquei irritada, mas continuei fazendo as outras coisas que já estava programado para fazer, assim, no sentido de eu não podia ficar me dedicando o dia inteiro a aquele assunto, a esse texto, sabe? E aí eu fui tomar um banho, tomei banho, refletindo e pensando sobre isso, sem ficar me culpando, porque assim, é uma outra dica que eu dou para qualquer coisa na sua vida, qualquer sentimento que vier, se for uma tristeza, se for uma culpa, se for qualquer coisa, quando ela vier e você sentir aquela sensação, deixa sentir, sabe? Assim, não fica nem tentando não sentir e nem mesmo ali qual é a palavra? Nem ali martirizando, eu sempre falo martirizando, mas é martirizando, não fica assim te martirizando, sabe? Você fica reforçando aquilo. Nossa, mas eu podia ter feito isso, mas eu devia, eu aquilo, e nossa, eu sou... Evita esses pensamentos. Você não controla o primeiro pensamento que vem na sua mente, mas você controla o segundo. Você pode escolher se você vai continuar reforçando aquilo ou se você não vai, você entende? E o ideal é não pensar, só deixa sentir. Normalmente passa mais rápido do que se você fica pensando e pensando sobre isso. No vídeo da semana que vem eu quero dar um ênfase na questão da vergonha e assim vamos construindo uma vida mais leve, vamos construindo um jeito mais fácil de viver a vida. Eu estou aprendendo junto com você, então assim, as dicas, o que eu falo, coisas que eu estou praticando, estou aprendendo a
colocar isso como parte da minha vida também, sabe? Um dia eu creio que vai ser mais leve. Amém. Amém. Se você gostou do assunto de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. E é isso, né? Vamos seguir firmes nas nossas jornadas de ser uma pessoa melhor e lidar melhor com as nossas emoções.